A gente vem mais pra cá, não? Nivaldo Decilo, da Bandeirantes, aqui, falando no microfone da Tropical Rádio. Nivaldo, como é que você enxerga a seleção brasileira hoje? Com jogadores, muitos estão contundidos, não vieram, e os jogadores que estão rendendo hoje na seleção brasileira são atletas que jogam no Brasil, Igor Jesus e Luiz Henrique, onde temos jogadores de nível de Liga dos Campeões, como Vinícius Júnior, que ainda não conseguiu render na seleção brasileira, e o Rodrigo, né, que hoje não veio estar contundido. E a ausência, que na minha visão, do Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, que é um ótimo jogador, atuou muito bem contra a Inglaterra, na melhor apresentação da seleção brasileira, e que não foi convocado mais para a seleção com o técnico Dorival. Primeiro, é um prazer enorme estar falando com a Tropical. Segundo, é uma saia justa que você me bota logo na entrada. Cara, ele está tentando acertar. Se você pegar no ciclo da última Copa até o Catar, da Copa anterior até o Catar, foram 63 jogadores. Agora, com mais de um treinador, né? A gente teve o Ramon, depois a gente teve o Fernando Diniz e agora o Dorival, já são mais de 66 jogadores. Então, é uma reformulação. Tem esse lado que você citou, mas tem também ele apostando na juventude, por exemplo, dos dois jogadores que deram entrevista ontem, por exemplo, né? O Wanderson ganhando uma condição do Danilo que parecia, entre aspas, eterno na posição, capitão do time. O Wanderson entrou muito bem, tudo bom? E tem esse zagueiro Murilo que está chegando, né? Disputando a Premier League. Eu acho que eu concordo com você, tinha que haver um equilíbrio maior com os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Uma vez que você tem o Botafogo, para mim, hoje o melhor time do Brasil. Não sei se vai ganhar os dois campeonatos que está disputando aí, tem chance de ganhar os dois. E você tem lá o Igor Jesus, você tem lá como é que chama? Luiz Henrique, que é um cracaço de bola, para mim, o grande nome do futebol brasileiro em 2024. E estão chegando, e até outro dia não tinham espaço. Que é um processo, cara, é um processo que é lento, os tiros são curtos, você não pode errar. De repente você apostar em outros nomes que podem não dar certo, e você vê, por exemplo, aqui em Belém, a seleção conseguiu fazer, ou vai ter conseguido fazer, ao término dessa jornada aqui em Belém, apenas 2 treinos completos. O primeiro foi aquele Me Engana, né? Porque tinha jogador, Abner e Rafinha, por exemplo, vieram aqui direto do aeroporto para cá, no primeiro treino. Então não tem nada, né? Fizeram mais a parte física. Então são 2 treinos táticos e técnicos. A gente anseia, sempre vai estar faltando aquele que não foi chamado. Isso é histórico na seleção brasileira. Claro que no passado a gente teve muito mais jogadores, né? Dava para formar 2, 3 seleções. Hoje o Brasil vive uma realidade diferente. Mas é apostar, cara. É apostar nos caras que estão sendo chamados. Eu acho que tem que olhar mais para o futebol brasileiro. Eu acho que o Dorival tem essa tendência de olhar mais para o futebol brasileiro. Mas existem as pressões todas, né? Dos caras que já estão, entre aspas, consolidados. O Brasil precisa mudar alguma coisa, porque nós estamos chegando mais uma vez. Eu vivi aquele período de 70 a 94, agora a gente está vivendo juntos aí 2002 até 2026, vão ser 24 anos de novo, né? E será que vem a Copa agora ou a gente vai ficar com um tabu ainda maior? Não sei, essa é a grande interrogação. Vamos torcer para que o Dorival esteja no caminho certo. Eu acho que no processo, você ter o Ramon, ter o Fernando Diniz como interino, isso atrapalhou bastante, isso atrasou um pouco o ciclo, e o Dorival está tendo que correr contra o prejuízo, né? Não correr atrás do prejuízo, mas correr contra o prejuízo. Tem que apostar, cara, tem que apostar, vamos ver se dá certo. Para a gente encerrar, em relação aos goleiros, a gente consegue perceber goleiros que são chamados da Premier League como o Ederson e o Alisson. Eu consigo observar pelos jogos que eu acompanho em que a dificuldade desses goleiros nas partidas da Premier League é quase zero. Os técnicos deles, como tanto o Klopp, como treinou vários anos o Liverpool, quanto o Pep Guardiola treinando o Manchester City, em que monta um setor defensivo muito bem e acaba que não consegue, né, o goleiro não consegue ter aquele trabalho de verdade, aquela dificuldade, algo não que é mexe. Tão exigido. Exatamente. Aí tu pega o Tadeu do Goiás, tu pega o goleiro do Atlético Mineiro, pega o Bento quando atuava pelo Atlético Paranaense, pega o Cássio, hoje está no Cruzeiro, mas quando atuava pelo Corinthians já podemos citar o Fábio, Hugo Souza, são totalmente exigidos, mostram um trabalho muito bem.
A gente não tem que mudar essa cultura de que só porque está na Europa tem que ser convocado, tem que olhar para os goleiros, principalmente daqui. Cara, essa é uma questão maravilhosa que você coloca. Eu posso fazer propaganda do meu canal? Pode sim. Esse é o canal no YouTube, eu Pode Silo. E eu entrevistei o Veloso, que foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Tem um corte lá e ele falando exatamente isso. Ele mudaria os 3 goleiros. Eu acho que eu manteria o Bento, talvez, que é mais jovem, tá numa liga, tá lá no Oriente Médio, já mudou a realidade, os caras estão investindo, grandes nomes do futebol mundial estão lá. Mas eu teria, por exemplo, o Hugo Souza na seleção brasileira. Eu acho que é um cara que tem espaço. O João Paulo, goleiro do Santos, que se machucou, era um cara que eu apostaria para a seleção brasileira, mas se machucou, não conta. Ele vai ter que voltar agora em 2025, talvez não dê tempo para ele. Mas eu acredito que o futebol brasileiro, no Brasil, está muito bem servido de goleiro, você não precisa trazer de fora. Eu acho que nessa posição você poderia sim apostar nos caras que estão atuando aqui no Brasil, porque são caras que fazem 15, 16, 17 defesas difíceis num jogo. E o Alisson não vai fazer isso lá porque o sistema não permite, né? Ele vai pegar 1 ou 2 bolas. E o Alisson, entre nós, já disputou as Copas que tinha que disputar, né? Não vamos repetir o erro que cometemos com o Júlio César, que também disputou várias Copas e não conseguiu. Quando a gente precisou, não fez a diferença. E o Cássio é craque, né? Com certeza. O Cássio é craque. Muito obrigado, Tropical Rádio aqui. Grande abraço. Obrigado, tá? Com certeza. Valeu. Eu acho que